Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, alegria que mais uma vez trago até você este vídeo. Hoje falando sobre uma ordem que Jesus dá a um enfermo que estava já enfermo há 38 anos, ali no tanque de Betesda. Este poder desta ordem, desta palavra que cura, este mesmo Jesus que hoje continua curando, este mesmo Jesus que hoje continua salvando, este mesmo Jesus que hoje continua fazendo maravilhas em nossa vida. E é sobre a palavra dele e sobre este milagre que eu trago uma palavra da parte de Deus para a sua vida e também, por que não dizer, para a minha vida também. Peço que você me acompanhe até o final deste vídeo, para que possamos adentrar e receber as revelações da palavra de Deus e o projeto de Deus que Ele tem para nossas vidas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Olá, mais uma vez, se você não me conhece, sou o pastor Reginaldo Pessoa. E neste vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, e o verso de número 2 a seguir. Esta é a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, verso 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Versículo 3, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. No versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Que a bênção de Deus possa abundar na sua vida, meu amigo, que você está me assistindo neste momento. Eu quero, com a graça de Deus, trazer uma mensagem da parte de Deus, baseado neste milagre. Este homem, ele estava enfermo, segundo a Bíblia, segundo o texto que lemos, já fazia muito tempo. 38 anos não é pouco tempo, é muito tempo. Mas ele estava deitado e estava esperando um milagre. Encontramos nesta passagem algumas dificuldades. Primeiro, nos diz a Escritura Sagrada que este tanque havia a dificuldade de 5 alpendres, ou seja, 5 escalas de degraus para chegar até esta água. E estava repleto de enfermos. Tinha muitos enfermos ali, enfermos de todas as espécies. Havia leprosos, havia cegos, havia diversas enfermidades. Pessoas acometidas de diversas enfermidades. E quando chegamos num local desse, nos sentimos
um ar meio estranho, fica um clima pesado, porque a tristeza toma conta dessas pessoas, a incerteza toma conta dessas pessoas. E aquelas pessoas que ali estavam, elas estavam esperando o cumprimento de uma lenda. Corria esta lenda entre as pessoas que um anjo descia ali e agitava esta água, e que aquele que logo após o movimento das águas descesse, ele iria sarar de qualquer enfermidade. Então, quando a pessoa está enfermo, ele espera de todos os modos ser curado. E este homem, ele não estava em situação diferente. O anseio, o desejo dele era ser curado. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus se dirigiu até este local. O que nos chama a atenção é que entre tantos enfermos, Jesus se dirigiu específico a este homem. Jesus conhecia este homem. E quantas pessoas, quando estão doentes, quando estão enfermos, eles ficam preocupados, achando que Deus o abandonou, que Deus o largou à mercê da sorte. E não é isso que acontece. Jesus está vendo. Quem sabe você nesse instante está passando por uma situação de sofrimento. Quem sabe você nesse instante está passando por uma situação de desânimo. Ou quem sabe está até mesmo enfermo. Mas eu quero dizer que Jesus está vendo. Que Jesus te conhece. Jesus me conhece. E diz a Bíblia Sagrada que Ele sabe do nosso nome. Ele sabe do teu nome. Ele nos chama pelo nome. Então a enfermidade às vezes é uma tempestade na nossa vida, mas porém, logo após a tempestade, vem a bonança. A vida é cheia de altos e baixos. Quando chegamos em um hospital que as pessoas vão fazer aquele exame do eletrocardiograma, não pode estar uma linha certinha, não. A linha tem que ficar entre altos e baixos, porque altos e baixos é que está funcionando certo. Essa é a nossa vida, é a tua vida. E quantas pessoas, por não entenderem esse desígnio, ficam em desespero, entram em depressão. Mas talvez você esteja numa situação concernente a essa ou não, ou você conhece alguém que está assim. Eu quero dizer que Jesus está no controle de toda a situação. Jesus procurou aquele homem, Jesus sabia quem era aquele homem, Jesus sabia da situação daquele homem. Para os olhos do outro, ele fora excluído da sociedade, foi deixado ali sozinho, não tinha ninguém que lhe ajudasse. E é para essas pessoas, quando são abandonadas, quando são desprezadas, é essas pessoas que Jesus vai ao encontro. E Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus foi ao encontro daquele homem. E quando Jesus chegou ali, na frente daquele homem, Jesus perguntou-lhe: você quer ser curado? Mas aquele homem tinha uma dificuldade, o seu corpo já estava acomodado. Quem sabe ao longo de todo aquele tempo de enfermidade, ele havia se acostumado com a enfermidade, ele havia se acomodado, ou quem sabe desistido. E quantas pessoas desistem à espera da cura, à espera de um milagre, mas é na hora certa, é no agir de Deus que o milagre acontece. Eu quero dizer para você que não desespere, porque há um milagre para a tua vida. Tome posse, porque sempre há um milagre. Se você está assistindo este vídeo, é porque de uma maneira ou de outra, o Deus fez que você assistir, e para eu, através dessa mensagem, poder falar-lhe e dizendo que Jesus tem um milagre na tua vida. Então espere, porque o agir de Deus, o acontecer de Deus vai chegar diante de você, vai chegar até você. Aquele homem estava, quem sabe, acomodado, e ele não entendia que ali, à sua frente,
estava alguém maior do que o anjo. Se realmente existia um anjo que agitava a água, naquele momento, para aquele homem, estava alguém maior do que o anjo. Ou seja, ele não entendeu. Quantas pessoas não entendem? Acham que a enfermidade é maior do que Jesus. Acham que o problema é maior do que Deus. Acham que a dificuldade não vai ser superada porque não sabe o poder desse Deus. Ou quem sabe esquece, porque no momento de aflição, no momento de desespero, a incredulidade faz nos esquecer. Mas eu quero te dizer, há sempre um maior do que o anjo, esse que está com você, esse que está conosco, ele é maior do que os anjos, é ele que jamais perdeu uma batalha, é ele que jamais perderá uma batalha. Aquele homem disse, olha, apresentou-lhe as dificuldades. Quando Jesus perguntou-lhe para ele começou a apresentar as dificuldades para Jesus. Eu estou sozinho. Não tem quem me jogue na água logo após que o anjo agita. Então vai outro antes de mim. E parece que eu estou vendo Jesus dizendo, eu não te perguntei se você tem alguém. Eu não te perguntei se você tem a fé em alguém. Eu não te perguntei se você espera algo de quem não pode fazer nada. É como se eu estivesse ouvindo Jesus perguntar para aquele homem, você está esperando de quem? Mas Jesus, na sua compaixão, e o conhecendo aquele homem, porque Jesus tinha um projeto, um plano na vida daquele homem. E Jesus tem um projeto para a tua vida, assim como tem para a minha. E quando Jesus tem um projeto para a nossa vida, não há dificuldade. Não há dificuldade, não há empecilho que vai impedir o agir de Deus na tua vida, o agir de Deus na minha vida. Não há como impedir, porque quando Deus tem um projeto, e Ele tem um projeto para desenvolver, como Ele tinha um projeto na vida daquele homem. Ele olhou para aquele homem e disse, levanta-te, levanta-te. E a grande dificuldade das pessoas é quando o cérebro, a massa cinzenta, acostuma com a doença. Quando a massa cinzenta já acha que não tem, já foi educada dizendo que não, aprendeu que já não tem mais solução. Não é essa voz que nós devemos ouvir, que não há esperança, que não há solução. Mas a mente daquele homem ouviu uma ordem de alguém superior. A mente daquele homem ouviu uma ordem do Criador, do Filho, do Deus que estava ali na presença. E a voz do Todo-Poderoso soou na mente daquele homem. E a mente daquele homem, o cérebro transmitiu para os nervos, transmitiu para os músculos, dizendo, olha, eu recebi uma ordem de quem é maior do que o anjo. Eu quero te dizer, há uma ordem de Deus, há uma ordem de Deus a se realizar nas nossas vidas e na tua vida. A mente daquele homem absorveu esta ordem e transmitiu para os ossos, transmitiu para as juntas, e aquele homem se levantou, aquele homem pegou o leito, e aquele homem andou e foi saindo daquele tanque. E quando aquele homem saiu, aí vem aquelas vozes contrárias, não, você não pode carregar, você não pode transportar a sua cama hoje, porque hoje é o grande dia. E ele disse, quem me curou, quem disse, levanta-te, pega a tua cama e anda, é maior do que o dia. E eu estou aqui porque alguém mandou. E perguntaram para ele quem, e ele não sabia. Mas, porém, no versículo 14, nós vamos encontrar o texto dizendo que Jesus o encontrou no templo. E Jesus disse, olha, você já está curado. Agora não peques mais. Quero te dizer que Jesus sabe de tudo. Não há nada encoberto que Jesus não sabe, não tenha conhecimento.
mas Ele é grande e misericordioso para perdoar, para ultrapassar tudo isso, todas as limitações, porque Ele cura o corpo, Ele cura a mente, Ele cura a alma humana. É este Senhor que neste momento, através dessa mensagem, diz para você: levanta-te, anda! Levanta-te, você que está dormindo o sono da indolência, desperta-te, levanta-te, toma a tua cama e anda, porque essa ordem é de alguém muito maior do que qualquer rei, do que qualquer senhor. É a ordem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe e possa grandemente operar na tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho das notificações e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim permitir.